Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia numa passagem bastante conhecida. Certamente você já ouviu pregar, você já ouviu falar de Isaías capítulo 6. E quando eu soube do tema, imersão na cidade e a missão em um mundo impessoal, eu me lembrei desse texto de Isaías capítulo de número 6. E explico por quê. A missão, todos sabem, começa lá no Éden. A missão não é nossa, o pastor Manu falou sobre isso hoje. A missão não é nossa, é missio Dei. A missão é de Deus. Ele nos chama para que nós sejamos seus cooperadores. Ele planejou a missão, ele estruturou a missão, ele fez tudo o que era necessário para que a missão acontecesse. E ele chama a mim e a você para que sejamos seus cooperadores, trabalhadores, amigos, companheiros, e vamos trabalhando na missão que é dele. Isso é importante dizer porque parece muitas vezes que a missão é nossa, mas não é nossa. Ela se torna nossa a partir do momento que nós nos engajamos na missio Dei, na missão que é de Deus. A missão é dele. Então, quando falamos de missão, lembramos sempre de quem é a missão, ou seja, quem é o Senhor da missão. E essa missão, ela acontece na cidade, uma cidade que tem características, como bem destacado aqui, a impessoalidade, nada pessoal. É impressionante como cada vez mais a cidade, em especial São Paulo, ela é impessoal. As cidades, de uma maneira geral, elas são impessoais. Eu cheguei hoje de Itapipoca. Alguém sabe onde é Itapipoca? A terra de um famoso deputado de São Paulo, Tiririca. Não é? Tiririca nasceu em Itapipoca, a quase 150, 160 quilômetros de Fortaleza. Eu estava lá pregando lá 2 dias, e uma cidade pequena, mas essa característica já chegou lá, essa impessoalidade. Você percebe as crianças com os iPhones, com os joguinhos, com os touches, com isso, com aquilo outro, você diz, mas é uma cidade pequena, 120 mil habitantes. E você já percebe essa impessoalidade. Como isso está sendo cada vez mais forte, cada vez mais presente, essa ênfase apenas no individualismo, na não manifestação de uma relação com o outro. E nós vamos nos tornando seres impessoais. Mas a Trindade é pessoal, no sentido que ela se relaciona, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estou fazendo a introdução do sermão, eu já vou ler a Bíblia. Mas a missão na impessoalidade, a missão é uma missão divina. E Deus é um Deus pessoal. A impessoalidade vai de confronto com aquilo que Deus é. Ele é um Deus pessoal. Quando somos impessoais, não pessoais, um afastamento do relacionamento, nos tornamos impessoais. Então, quando falamos, repetido pela 3ª vez, me perdoe esse tom professoral, mas professor, eu fico me olhando no espelho e digo, meu Deus, eu preciso perder um pouco essa mania, que professor tudo fica didático demais. Diz que o professor convidou a sua esposa para jantar, um jantar com luzes de velas, etc., dia dos namorados, e no meio ele disse, olha, meu amor, eu preciso te dizer uma coisa. Ela disse, fala, eu te amo, por 3 motivos. Tirou a caneta, pegou o papel e começou. Primeiro motivo, te amo por isso. Segundo motivo, e o exemplo do segundo motivo. Então, professor, assim, aí eu fico pregando, estou muito... Então, me perdoe desse tom muito professoral, mas assim, a missão é de Deus, e Deus é um Deus pessoal. E quando Ele chama homens e mulheres, quando Ele chama pessoas, quando Ele chama gente como a gente,
para executar, cooperar, ajudar na missão. Esse chamado, essa vocação é pessoal. Nós não podemos nos esquecer disso. É uma missão que Deus chama os seus de uma maneira pessoal. Ele não chama em bando, ele não chama uma boiada, ele chama o João, ele chama a Maria, ele chama o Pedro, ele chama o José, ele chama pessoas pelo nome. E você vai ter uma série de chamados. Ele vai em Atos 9 e diz: Saulo, por que me persegues? Ele sabe o nome. Ele sabe com quem ele está falando. Ele é um Deus pessoal, ele chama para a missão gente que tem nome. Gente que chora, gente que ri, gente que abraça, gente que perde, gente que ganha. Gente humana. Ele está sempre chamando. Adão, onde estás, Adão? Ele não diz, ô irmão, onde você está? Ele não fala isso. Ele diz assim, ô filho, cadê você? Ele chama pelo nome. Por isso que ele é um Deus pessoal. Chama pessoas pessoalmente, pelo nome, para desenvolver a missão. Chama gente pelo nome, porque o nome nos traz uma identidade. O nome é certeiro. Eu estou falando com você, eu não estou falando com o outro. Eu estou falando com a Joana. Às vezes nós caímos nesse erro porque a cidade nos faz seres impessoais. Aquele pastor, eu disse, puxa, tem uma dificuldade de orar por toda a igreja, porque você lembrar nome por nome, fora os familiares. Eu disse, eu oro todo dia. Eu disse, como você consegue? Eu digo, Senhor, abençoa toda a igreja, abençoa todo mundo, abençoa todos os missionários. Ele consegue orar por todo mundo, todos os dias. E nós às vezes fazemos isso, estamos sempre trabalhando no coletivo, muitas vezes, né? Senhor, abençoa a igreja, abençoa a orquestra, Senhor, abençoa os missionários ao redor do mundo. Mas Deus é um Deus que diz, não, é o João, é o Pedro, é a Maria, é a Joana, é o Frederico, é o Francisco. Ele chama pelo nome. E aqui, Isaías 6, é a vocação do profeta. Isaías, é um chamado dele para uma missão, para que ele faça uma inserção em Judá através da palavra profética. Isaías é chamado por volta de 740, mais ou menos antes de Cristo. Ele está profetizando em Judá. Lembra os irmãos que depois de Salomão o reino se divide. Reino do norte Israel e reino do sul Judá. Isaías está no reino do sul. E aqui no capítulo 6, Deus o chama para que ele profetize, para que ele anuncie a Judá. Porque esse período é um período de intensa instabilidade. O reino do norte Israel será levado cativo em 722 a.C., pelos assírios. Nunca mais volta do cativeiro. Os assírios eram terríveis. E quando eles tomam de assalto o reino de Israel no norte, eles misturam Israel, e até hoje Israel não sabe mais qual é a sua configuração, os seus descendentes, qual a sua linhagem tribal, por causa dos assírios, que misturavam. Os irmãos sabem disso. Em 586, Judá será levado cativo. Então Isaías está sendo chamado num período de muita instabilidade, de muita dificuldade. É um período meio que nebuloso. É um período que não se sabe muito bem o que fazer. Porque depois de quase, por volta de 20 anos, ele já vai ter notícias que o reino do norte está sendo levado cativo para a Síria. A Síria está às portas. A Síria está para chegar perto. A Síria está para entrar dentro do reino do sul. Porque já está entrando no reino do norte. E Deus o chama num período de muita dificuldade. Então esse é o contexto de Isaías capítulo 6. Deus o chamando pessoalmente para levar a sua mensagem.
Isaías é chamado profeta evangélico, porque desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando em Gênesis 3 o homem peca, tem a queda, a rebelião de Adão e de Eva, e aí é a primeira profecia messiânica, falando acerca do Mashiach, do Messias, do Salvador que viria. Deus olha para a serpente e diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira vez que surge nas Sagradas Escrituras a promessa de que o Salvador viria. Até Apocalipse é uma linha de sangue que vai desde Gênesis 3,15 e termina em Apocalipse 22. A linha de sangue vem marcando toda a Bíblia. Todos passam por Jesus. Ele é o centro das Sagradas Escrituras. Ele é o centro de tudo. Por isso começa em Gênesis 3,15 o plano para resgatar a humanidade. Gálatas 3,17, Paulo vai falar: o seu descendente que é Cristo. Não há muitos descendentes. Ele interpreta essa profecia pelo Espírito. E diz: olha, o descendente que viria, o descendente prometido lá em Gênesis, é Jesus, é o descendente da mulher. Por que eu estou falando isso? Porque Isaías é um dos profetas que mais falam acerca da vida de Jesus. Por isso que ele é chamado o profeta evangélico. Você vai ler Mateus, principalmente Mateus, mas Marcos, Lucas e João, principalmente Mateus, vai chamar todas as profecias de Isaías. Isaías 7,14, Isaías 9,6, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É Isaías. Você vai encontrar um sério servo sofredor. Está em Isaías 53. Quando Isaías tem uma visão da cruz, não havia nele nenhuma beleza, não havia nele nada que não pudesse nos entusiasmar. Mas é Isaías que está profetizando. Então, Isaías 6, Deus está chamando esse profeta para uma missão. E o chama de uma maneira pessoal. Vamos ler então? Veja lá o versículo de número 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Pai, que na exposição da tua palavra, seja o Senhor mesmo, através do teu Espírito Santo, a compartilhar com os teus filhos, falando exatamente aquilo que precisa ser dito, compartilhando a semente preciosa que certamente, sendo acolhida em terreno bom, crescerá e dará muitos frutos, muitos, serão árvores frondosas e frutíferas para alimentar toda a cidade, para alimentar todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Por isso, Senhor, que a tua palavra chegue não somente dos seus filhos, mas possa descer ao coração, para que possa produzir o efeito
pela qual ela está sendo esparramada, repartida no meio do rebanho. Faze assim, Senhor, para que toda honra, para que toda glória e para que todo louvor sejam dados àquele que é digno de merecê-lo, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. É interessante, no versículo 1, como eu falava, não só os inimigos de Israel estavam às portas, não só os adversários de Judá estavam pressionando. O momento era de muita pressão, o momento era de muita dificuldade. E como se não bastasse o lado externo, como se não bastasse as questões externas a Israel, as questões de fora da cidade, do estado, você ainda tinha as questões internas. O rei Uzias morre. O rei Uzias, segundo alguns estudiosos da Bíblia, diz que o rei Uzias era como que um parente de Isaías. Alguns dizem que era o tio, Uzias era tio de Isaías. O que nós conseguimos entender pelas Escrituras era uma proximidade muito grande entre Uzias e Isaías. Parece que havia um approach, um aconchego, uma intimidade muito grande entre o profeta, aquele que estava sendo chamado profeta, e o rei Uzias. E quando morre alguém que a gente ama, quando perece alguém que a gente se dá bem, há uma tristeza muito grande. Então, por dentro e por fora havia trevas, por dentro e por fora havia desilusão, por dentro e por fora da vida desse homem havia tristeza. E é interessante como Deus faz essas coisas. Ele chama o homem num período de intensa dificuldade. Ele levanta o homem para realizar a missão, para realizar a sua vocação, para cooperar no trabalho de Deus, num momento de intensa dificuldade. Parece que nós atravessamos esses momentos assim. Parece que tem momentos que a gente está cuspindo fogo, acende churrasqueira cuspindo, pega fogo. Você está no reteté, helicóptero, aviãozinho, Matrix, tudo acontece, você está assim no fogo. É a brasa viva do Espírito. E aí parece que as coisas não acontecem. Deus não fala nada. Você diz, não, mas eu pego o capeta, eu faço isso, eu faço aquilo. E Deus diz, não, fica sentado no banco. Você diz, não, Deus, mas o senhor não está entendendo, eu estou bombando. E às vezes uma situação como essa, de dificuldade, de tristeza, e que você diz, Deus, eu quero ficar quietinho aqui no fundo da igreja, eu quero chegar depois que o louvor começou e ir embora antes de terminar, não quero ir nos ensaios, quero ficar mais quietinho, essa participação, deixa o pessoal fazer, eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso regar a minha terra. Eu preciso ficar um pouco mais introspectivo. Eu preciso curtir um pouco esse meu luto. Eu preciso de um tempo para mim. Já ouviram isso? Eu preciso, Deus diz, pois essa é a hora de te levantar. Pois essa é a hora que eu estou te chamando. Não era aquele momento que você estava muito senhor de si. Não era naquele momento que você estava se achando a última bolacha do pacote. Não era naquele momento que você se achava o último apóstolo do Brasil. Mas é agora, quando você está assim, quebrado, esmiuçado, pensando em desistir, quando você está dizendo, já deu o que tinha que dar, já fiz o que precisava ser feito, é nesse momento que o Deus pessoal vem e diz, olha, eu quero que você trabalhe comigo. Eu quero que você continue a jornada. Foi assim com Elias. Quando, depois de uma vitória espetacular contra os profetas de Baal, Jezabel, Acabe, ele vai para uma gruta, para uma caverna e diz, agora eu quero ficar quietinho. Eu acho que eu já contribuí muito para o reino, acho que eu já fiz muita coisa, acho que já está bom. Aí Deus diz, agora é a hora, pode comer, porque tem muita lenha para queimar, tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa. 10 anos é só o começo, eu estou começando a esquentar os motores. Você disse, não brinca comigo não, Deus, eu tenho problema do coração, vai dar alguma coisa. Como assim? Já foram 10 anos, já fizemos coisa para caramba, já trabalhamos muito. E Deus diz, não é nenhum começo. Ontem eu fiquei impressionado que foi consagração de pastores e diáconos, e foi consagrado um diácono de 78 anos.
Ele tinha dificuldade de subir no púlpito e o pastor disse: olha, eu chego na igreja, a igreja já está com todas as luzes e todo o som ligado. Aberta a igreja, luz ligada, limpa. Quem é? É esse diácono de 78 anos. Se converteu tardiamente, enquanto alguns já estão pondo o chinelo, já colocando o roupão, sentado na poltrona do vovô e assistindo um bom jogo, ele está começando a trabalhar, 78 anos. E o filho dele, que é pastor, estava lá assistindo, era de uma outra igreja, mas disse: eu vim honrar meu pai, porque tenho visto o trabalho que ele tem realizado. 78 anos. Deus chama um jovenzinho lá de 18, todo bombado, né? Vai detonar. Deus diz: não, eu chamo esse aqui, porque ele chama aqueles que ele deseja. Ele vai chamando para a missão, ele vai chamando para ser relevante, ele vai chamando no momento dele, na hora dele e quem ele deseja, da maneira dele. E aqui nesse momento da morte do rei Uzias, não era um momento de ser chamado, parece que Deus vem fora da hora, mas não é verdade. Porque sempre nós estamos olhando de acordo com a nossa hora, com o nosso momento. Mas nós não podemos nos esquecer que por mais que nós tenhamos um olhar de águia, por mais que a gente consiga ver muitas coisas, a gente só consegue ver dentro de um período de tempo. Você talvez consiga conhecer uma pessoa por 40 anos, 60, 80 no máximo. Deus conhece aquela pessoa vendo por toda a eternidade. A leitura é diferente. Ele vê você, ele vê a mim na perspectiva da eternidade. Você vê na perspectiva de 10 anos, 20, 40, 60. Mas ele está olhando para você exatamente numa outra perspectiva, que é fora do tempo, é atemporal. É a perspectiva dele, do kairós dele, do tempo dele. Então ele olha para você, ele não vê o momento, ele não vê a hora. Ele vê a perspectiva daquilo que ele tem para realizar na sua vida. E não é se você está triste, alegre, empolgado ou desanimado. Ele olha para você, na perspectiva da eternidade. E ele chama Isaías. E é interessante também a visão que ele dá a Isaías. Quando eu leio esse texto, eu acho a coisa mais estranha do mundo. Primeiro, que parece que ele chama fora de hora a gente para o trabalho. E segundo, parece que ele dá uma visão que não tem nada a ver. Porque ele está lá, o Isaías, triste, chorando a perda de Uzias, o inimigo na porta, tudo dando meio esquisito. Aí Deus vem e dá uma visão para ele. A visão do Senhor sentado no alto e sublime trono. E os serafins dizendo: santo, 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 voando para cá e para lá, a glória do Senhor sobre todo o trono. Você diz: não era isso que eu queria ver. Você já teve coisas do Senhor que o Senhor te mostra e você diz: eu não queria ver isso. O que eu queria ver, se eu estivesse na posição de Isaías, era vir um profeta do reteté e dizer: eis que te digo, servo, eu tenho visto essa tua tristeza. Eu sou o Senhor que te visito lá no quarto, quando choras, e pego a lágrima e levo nos céus, e te responderei, esse casamento virá. Ei, tu me manaias, e eu trarei o príncipe da tua vida, alguma coisa desse tipo. E aí eu dizendo assim: é isso mesmo, Deus me respondeu. Eu estou providenciando o carro que você tem pedido. Eu ressuscitarei Uzias. Sei lá, alguma coisa assim. Eu abrirei a porta do emprego que tanto tu me pedes, servo. Eu digo: aleluia, é isso mesmo, Deus ouviu. Mas ele mostra a glória dele. Você diz: tá bom, eu ouvi o serafim, é bonitinho, 6 asas para cá, para lá, voa, desce, tá tudo certo, mas eu estou triste. Mas eu entendo que Deus está mostrando exatamente aquilo que Isaías precisava ver. Deus nos mostra coisas, não que nós queremos ver, mas aquilo que precisamos ver. Muitas vezes nós queremos ver outras coisas, ouvir outras coisas, e Deus diz: não, eu sei o que você precisa. O que precisa para fazer missão numa terra de impessoalidade é uma visão de Deus.
é uma visão do caráter de Deus, é uma visão de quem Ele é. E aqui Ele mostra, sabe por quê? Porque nós temos a incrível habilidade de focarmos no problema, de focarmos nas dificuldades, de focarmos naquilo que é negativo, de ficarmos quase que obcecados pelo nosso próprio problema, raspando as nossas próprias feridas e clamando para Deus e dizendo: até quando ficarei eu com essas feridas? Quando Isaías está vendo a sua situação, ele está olhando para o trono que está vazio. É o trono do rei de Judá. Uzias não está mais lá. Quem tomará o trono? Quem sucederá a Uzias? Quem agora, nesse momento tão delicado, assumirá o poder para conter assírios e babilônicos? Quem agora pode tomar o trono? Eu também estou arriscado, porque eu estou perto do poder. Ele está vivendo uma situação muito parecida com o que nós estamos vivendo no Brasil. Cai uma presidente, agora assume outro, mas ele vai cair ou não vai? A economia vai ou não vai? A economia anda ou não anda? Tira logo alguém, põe alguém lá, mas faz esse negócio andar. Vamos sair dessa crise, pelo amor de Deus. Anda, que esse período de instabilidade, ele tem um poder muito grande de nos paralisar, de nos afligir, de querer, intentar parar a missão. Quantos aqui não olharam nesse momento de crise? Tirar o pé do acelerador, principalmente agora que aumentou a gasolina. Agora para ir para a igreja, para ir para o ensaio, para ir para o pequeno grupo, para fazer isso, aquilo, outro. Agora nós temos que ver melhor, tem que analisar, etc. Isaías está do mesmo jeito aqui, dizendo: pelo amor de Deus, quem que assume? O trono está vazio. E qual que é a visão que Deus dá para ele? A visão do trono com o Senhor assentado. Em outras palavras, dizendo Isaías: o trono divino, o dono que controla toda a terra, jamais estará vazio. O trono jamais estará vazio. O Senhor, o Deus de toda a terra, que controla Judá, controla Brasil, controla as loucuras do Trump, controla esse planeta, ele nunca estará vago. Deus não pediu licença do seu trono. Não confunda trono humano com trono divino. E nós temos esse jeito de querer, de alguma maneira, afocar no problema, afocar no trono vazio, afocar na morte de Uzias. Por isso que nós precisamos ter uma visão renovada de quem é Deus. Uma visão de quem é o Senhor, Criador, quem é o Deus da igreja. Quem é o Senhor da igreja? Quem que providencia o sustento para a missão? Quem faz? Quem que organiza? Por isso que eu comecei dizendo que a missão é dele. Ele pode levantar recursos. Ele pode, porque ele está vivo e atuante no planeta Terra. Ele não perdeu o controle da história. E nós vamos olhando noticiários, nós vamos lendo jornais, revistas, conversando com o outro, e a impressão que dá é que Deus se esqueceu do Brasil, que Deus deixou o Brasil, a Deus dará, que o mundo está em colapso. A história, quem tem a história, as rédeas da história na mão, continua sendo e sempre será o Senhor que está sentado no alto e sublime trono. A questão de missão não é recursos. A questão de missões não está ligada ao nosso sentimento. Mas ela está atrelada ao rei. Eu preciso entender isso se eu quiser fazer missão. Um Deus pessoal me chamando e dizendo quem é esse Deus. Qual é o caráter dele. Como ele deseja que as coisas aconteçam. Meu irmão, minha irmã, como é que você tem visto a tua vocação? Como é que você tem visto o serviço dentro do ministério, na igreja? Como é que você tem visto o teu trabalho? Porque nós vamos rapidamente perdendo a dimensão de quem é Deus. E aí a gente acha que assim, eu recebo no dia 10,
eu recebo o meu pagamento no último dia útil do mês. Eu recebo o meu pagamento no 5º dia. Meu patrão só paga lá, a empresa paga no primeiro dia útil do mês. E nós nos esquecemos que quem deposita o nosso pagamento é o Senhor. Vocês estão aprendendo em mordomia cristã. O dinheiro não é meu, é dele. Então ele é que deposita. Se ele é o Deus de todo ouro, de toda prata, ele é que deposita o meu pagamento. Aliás, que não é meu. Eu não dou 10%. Ele me permite ficar com 90%, é diferente. Eu não dou 10% para ele todo mês. Ele que olha, o Senhor do Deus, o Deus do ouro e da prata, o Senhor que deposita o dinheiro que é dele mesmo para mim, ele diz, filhão, fica com 90% e você deixa 10% aqui para a igreja. Tá bom. Entendi, Senhor. Tá bom, fico, é teu, tudo teu mesmo. Mas sabe que com o dia a dia a gente perde essa dimensão. A gente olha, o dízimo está pesando. Que dízimo que você está falando? Não, tudo é oferta do dízimo, e ainda tem que trazer alimento. Eu dou não sei o que, então ainda tem que fazer isso. Meu irmão, você precisa de uma visão de Deus para fazer a missão. Se você não tiver uma visão de quem é o Senhor, você vai começar a achar que as coisas são tuas. Você vai começar a achar que você que faz. Você vai achar que você está em pé de manhã. Não foram as misericórdias do Senhor que foram renovadas, segundo Lamentação 3:22. Mas foi você que tomou uma vitamina legal, tua esposa fez uma papa vitaminada, e você comprou um super vitamínico, e hoje você está assim porque você é o cara. Então sua esposa cuida bem de você, então hoje você está com saúde. Você só está vivo hoje porque as misericórdias do Senhor foram renovadas durante a madrugada. Porque o Deus que trabalha a nosso favor, Ele não para, Ele e o Filho, e trabalhou durante toda a madrugada, trabalhou hoje pela manhã, e nós estamos reunidos aqui por causa dEle. Se eu não entendo isso, eu preciso ter uma visão de Deus. É por isso que Deus não vai e fica passando a mão no Isaías e diz, nossa, Isaías, coitado, Zazá, não faz assim. Vem cá, filho. Nossa, como você tem trabalhado. Nossa, querido, eu tenho visto tua luta. Porque a gente vai mimando uns aos outros. A gente quer um Deus paternalista, um paizão. Filhinho, eu não quero mais na igreja. O pastor falou isso. Filhinho, não faz. Eu não quero. Calma, filho. Pera, deixa o papai conversar com você. Eu vou falar com o pastor. Porque eu estava lá, eu queria cantar, fazer um solo, mas ele... filho, não fica assim. Não, e se continuar assim, eu vou para outra igreja. Não, filho. Por favor, calma, eu preciso tanto de você. Eu tenho tanto... se não for você, o que eu faria? Eu não sei o que eu faria sem você, filho. Olha, Miguel não me ajuda, está uma bagunça. Agora você... Nós não verbalizamos isso, mas nós pensamos que somos assim. Nós não verbalizamos porque sabemos, mas uma irmã uma vez verbalizou, ela estava no meio de uma luta lá, e ela disse, eu não sei porque as pessoas não são perfeitas como eu e Deus. Como assim? Não, porque a gente faz tudo, aí pega uns incompetentes para fazer, e a gente se acha o melhor de tudo. E aí vem um livro de autoajuda dizendo, diga para você mesmo que você é cabeça e não é cauda, diga você que você é um vencedor, diga que você é a mais bonita da igreja, diga para você mesmo que você diga para você, olha no espelho e cante quão grande és tu, olhando no espelho, vai lá, você pode, você consegue, você é o maior. E nós ficamos assim. Aqui eu sei que nessa igreja não tem mais da minha, reclama se o som está alto, reclama se a pregação se estende, reclama e ainda fica olhando assim, né? Vamos ver onde esse negócio vai dar. Estou aqui, já dou dízimo, já vim aqui, estou quebrando o galho do pastor, quebrando o galho de Deus, ajudando ele na obra, porque seria difícil sem mim nessa obra, nessa geração, e ainda não faz os meus mimos. Então por isso que eu creio que Deus dá uma visão dessa para Isaías. Tem um Senhor da obra, tem um Senhor da missão, tem um Senhor que está no controle da história,
Tem um Deus que realiza todas as coisas. Tem um Deus que tem o seu momento. Tem um Deus que sabe o que faz. Tem um Deus que comanda. E a sensação muitas vezes é que quando nós vamos perdendo, desgastando essa visão e nos tornando, há um perigo muito grande de nos tornarmos religiosos. O religioso é aquele que consegue administrar, manipular todo o serviço religioso. Ele sabe a hora de bater palma, ele sabe a hora de levantar, ele sabe a hora quando ele pisa na bola. Ô pastorzão, desculpa, é que o senhor é um pai e tal. Um sem vergonha, fez besteira várias vezes. Mas, pastorzão, eu sei que o senhor vai me perdoar. Eu gosto tanto dessa igreja, essa igreja manipula. Esse é o religioso. E o religioso, ele quer sempre manipular, ter o controle. Ele tem dificuldade em abrir mão do controle. Ele quer estar sempre no controle de toda e qualquer situação. Ele não pode ficar no inesperado. Ele não pode ser pego com a mão na botija. Então ele está sempre olhando, ele está sempre vendo, sempre controlando. E quando vem uma tragédia dessa, como a morte do rei Uzias, a tragédia tem a capacidade de nos despir, de mostrar quem somos, de mostrar nossa fraqueza, nossa incompetência, nossa debilidade. Você se esfacela e diz, eu estou aqui. Foi por isso que Deus dá essa visão a ele. Dá essa visão e o que acontece com ele? Ele cai. Ele tem uma visão de quem Deus é. E lá no céu eu queria perguntar a Isaías, qual era a tua visão de Deus? Você é um judeu, estudioso da Torá, mas o que você pensava de Deus antes dessa visão? Como é que você via Deus? Sabe por quê? Porque logo no versículo seguinte, no versículo 5, quando ele tem essa visão de Deus, ele esborracha no chão. Mas você não é o Isaías, o cara. Você não é Isaías, o profeta. Mas quando ele tem uma visão do trono de Deus e de quem é Deus, ele cai e só uma palavra sai. Ele não glorifica, ele tem uma visão de quem ele é. Quando Deus se revela a nós, quando Deus nos dá uma visão para a missão, uma visão pessoal, aqui ele não estava no meio do culto, aqui ele não estava numa vigília. Você percebe pelo texto, é ele e Deus. Quando Deus se mostra a mim e a você, nós nos vemos como somos. Quando Deus se revela a mim e a você, nós nos vemos como realmente somos. Isaías se viu como ele realmente é. Ele olha e diz, ai de mim, ai de mim. Ai de mim, ai de mim, ai, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo, de uma gente de impuros lábios. Você percebe como Isaías, ele não só vê a si mesmo, sua condição, como ele vê a do seu povo. Não há espaço para quem tem uma visão de Deus, para olhar apenas e tão somente a si mesmo. Ele olha para si em primeiro lugar. Ele olha e diz, eu não mereço o que tenho. Meu Deus do céu, diante de ti eu não sou nada, eu sou pó. Mas ao mesmo tempo, ele se lembra do seu povo. Não existe uma missão pessoal que fique apenas e tão somente restrita a indivíduos. A individualidade, ela é sadia, cada um tem a sua individualidade. Mas o individualismo é pecado. Porque Deus fala pessoalmente e isso transborda para o coletivo. Não é possível que essa igreja, Deus traga prosperidade, todo mundo rico aqui, e aí nas ruas, os pobres, moradores de rua, os vulneráveis sociais, e você sai por aqui, suba no seu Mercedes, no seu Volvo blindado, e diz, Deus me abençoa, eles não são incircuncisos, eles que se virem. Não tem, isso é incoerente. Você não viu a Deus. Essa prosperidade não é do alto. Porque quando Isaías se vê como realmente é, ele enxerga o seu povo, ele diz, o meu povo também. Como que dizendo, não esquece da minha gente. Não esquece.
Nós estamos muito ruins, nós somos maus, ai de mim, ai. Você vê em Apocalipse, quando João, exilado na ilha de Patmos, o Senhor chega perto dele. Ele cai no chão. Aí o ressurreto vai e toca e diz, não, filhão, eu não vim aqui para te matar. Isaías, eu não estou aqui para arrebentar com você. Pelo contrário, estou aqui para te chamar. Eu não vim aqui para acabar com você, dar uma machadada na tua coluna para dizer, está vendo como eu sou forte? Viu o meu trono de majestade? Viu como eu sou bruto mesmo? Viu que comigo ninguém pode? Que nada. Eu vim para te levantar, mas você precisava primeiro ver quem você é. Você precisava saber quem é o Deus que está te chamando. Se nós não tivermos uma visão de quem Deus realmente é, se nós não tivermos uma visão dada pelo próprio Deus de quem Ele é e de quem somos, nós não faremos missão. Porque a missão é dEle. E Ele se revela para mostrar a mim e a você o que é essa missão. O que é que Ele está fazendo na terra. O que Ele está entendendo? O que o amor dEle, a bondade em movimento. A glória do Senhor, a bondade em movimento. O tempo inteiro o mover de Deus em amor, em bondade. Indo e percorrendo, chamando homens, abraçando homens, vocacionando homens. Colocando homens nessa missão. E dizendo, vem comigo aqui. Vamos caminhar junto. E aí o que resta a Isaías? É como se ele olhasse e entendesse isso, ele cai. E Deus nos mostra a sua bondade, o seu amor que eu estou falando. Eu não consigo produzir santidade. Eu não consigo produzir o amor de Deus. Se eu orar 23 horas por dia, jejuar um dia sim ou não, Deus continuará me amando do mesmo jeito. Se eu não orar, se eu não buscar a Deus, Deus continua me amando do mesmo jeito. Isaías está esborrachado, caído no chão, dizendo, eu não posso, eu não consigo. E como se Deus olhando a cena dissesse, é isso mesmo, Isaías, você entendeu? É como se você estivesse afogando no meio do oceano e tentando puxar os cabelos para se salvar, você não consegue. Mas eu não vou deixar você nessa condição. Ele olha ou aponta o dedo ou transmite a um anjo e diz, tira uma brasa viva e purifica o meu servo. O anjo vai com uma tenaz, um alicate grande, pega uma brasa viva e coloca na boca de Isaías. Eu acho isso tremendo, lindo demais. O Deus que poderia olhar para mim, para você, e dizendo, você fez suas próprias escolhas. Você foi senhor de si. Você andou por onde você queria andar, fez o que você quer, agora assuma a responsabilidade. Te vira. Você procurou isso. Mas aí esse Deus de amor veio e disse, não. Tira uma tenaz. Põe no meu servo, levanta o meu servo. Põe o meu servo em pé. Filho, eu não vim te chamar para te matar. Eu não dei uma visão para te sufocar. Eu não mostrei a tua real condição só para mostrar o quanto eu sou forte. Ou o quanto eu sou santo. Ou quantos serafins eu tenho ao meu dispor. Eu não estou querendo isso. A visão da glória de Deus é para nos animar, para nos recrutar, para nos deixar ansiosos, desejosos de servi-lo. E isso é tão claro nas Escrituras, porque se você ler aí o versículo 8, Isaías até agora não ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu os serafins dizendo santo, santo, santo. Ele viu a glória do Senhor, as vestes que enchiam todo o templo. Ele viu tremer a limiar do templo, mas ele não tinha ouvido o Senhor. Mas parece que depois dessa visão, desse processo todo pelo que ele passa, aí vem a voz do Senhor e numa coisa inacreditável.
aquele Senhor todo-poderoso, majestoso, tremendo, o El Shaddai dos judeus, o El Gibor, Deus todo-poderoso, ele vem com uma pergunta quase que infantil, quase que se diz, não estou entendendo mais nada agora, ele diz, quem há de ir por nós? Puxa, quem vai ser o nosso companheiro na missão? Sim. Deus, o senhor sabe quem o senhor é? Ele disse, eu sei. Só estalar os dedos e o senhor levanta um exército. Pois bem, mostra o teu poder. Deus, basta um sopro e o senhor faz aí um gigante que acaba com tudo. E ele, num gesto que eu não sei, não tenho palavra para definir esse gesto dele, ele diz, quem há de ir por nós? A quem enviarei? Rapaz, tem uma missão aqui, mas quem será que topa essa missão? Quem vai comigo nessa caminhada? Eu fico olhando e disse, Deus, não é possível. Só o Senhor mesmo, só o Senhor, só o Senhor. Só o Senhor. Depois disso tudo, o Senhor é bondoso, elegante, sensível. Ele não entra com os dois pés no peito de Isaías e dizendo, ó cabra frouxo, se levante agora. E vai fazer a obra que eu tenho, se não... Ai, tá bom, Senhor, já estou indo. Ele não entra dando um chute nas portas do teu coração, como um policial maldoso, com uma metralhadora chutando e diz, ou você vai ou eu arrebento a casa. Ele não pega eu e você aqui pelo pescoço, levanta assim e diz, você vai ou não vai? Começa a apertar. Vai ou não vai para a missão? Vai... Vai ou não vai? Ah, bom. Isso, filho. Isso mesmo, filhão. Assim que o papai gosta, obedece mesmo, viu? Então vai. Ele vem com uma pergunta, ele vem com uma provocação, ele vem com um chamado, ele vem com um desafio. Ele diz, quem irá? Quem fará a tarefa? A quem enviaremos nós? A quem? Ele faz uma pergunta bondosa e gentil. Eu fico pensando, e todas as vezes que eu penso nas Escrituras, medito, eu agradeço a Deus por eu não ser Deus. Porque eu iria fazer tanta bobagem, mas tanta bobagem. Não ia sobrar ninguém, nem eu. Eu acho que eu me suicidaria. Eu bateria em mim mesmo. Você não faz nada direito, mas você é Deus, é isso mesmo. Eu acho que eu me espancaria. Me atracaria comigo mesmo no chão. E eu louvo Deus, porque eu diria assim, agora vocês vão ou não vão? Vão ou não vão? E não dá risadinha não, hein? Senão vai vir raio do céu. Fique em pé quem vai. Quem ficar sentado está fulminado. E vai fazer logo. E não me enche a paciência. Mas ele não é assim. Ele não está no trovão, ele não estava na tempestade, ele não estava na chuva de saraivas, não estava no lugar onde que ele estava? No sussurro, na brisa suave. Aí Elias ouve o Senhor na brisa. Isaías aqui, ele ouve essa pergunta de Deus, ele ouve Deus falando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Só resta uma resposta àqueles que têm uma visão de Deus e ouvem o chamado. Vou repetir, me permitam. Só existe uma resposta adequada àqueles que têm uma visão de Deus sobre a missão e ouvem o seu chamado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Um Deus como esse vale a pena servir. Um Deus desse caráter. Um Deus que tem todo o poder na mão. Um Deus que poderia destruir a humanidade. E ao contrário, ele ainda faz uma pergunta, faz um convite. Vocês querem me seguir? Vocês querem essa pessoalidade, essa missão? Querem estar com gente? Querem falar de mim para pessoas? Querem gastar tempo com gente? Querem gastar tempo com pessoas? Mas Deus, esse mundo é impessoal. Esse mundo é cada um por si. Esse mundo reina o individualismo. Nesse mundo, eu tenho que comer você no almoço para você não me tragar no jantar. Nesse mundo, esse mundo competitivo, impessoal,
E Deus diz: quem enviarei? Para mostrar esse amor, para mostrar essa pessoalidade, para mostrar essa amizade, esse relacionamento. Alguém que ama em troca de nada. O caráter desse Senhor, nosso Deus, é isso. Ele nos ama em troca de nada. O que poderíamos dar ao Senhor? O que nós poderíamos oferecer a Ele? O que a gente poderia fazer que deixaria Deus maior? Ou mais amoroso? O que eu e você, qual é a música que faria? Não. E ainda assim Ele continua nos amando e convidando. Ele não vai pegar ninguém aqui pelo pescoço e vai dizer: ou você responde sim a essa missão, ou eu acabo com a tua família hoje. Ele só vai perguntar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem mostrará? Quem levará essa mensagem acerca de mim? Quem fará isso? E eu acho que esse chamado ecoa até os nossos dias. Fazer missão no mundo impessoal é levar essa proximidade de gente, de homens, de relacionamentos, de gente que se encontra no domingo, se encontra nas casas, de gente que se relaciona, é pessoal, liga, brinca, chora, passa pela morte de Uzias, passa por luto, passa por dificuldade, passa por uma série de circunstâncias. Mas a hora que tem uma visão de Deus, Ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Sou eu essa pessoa. Vocês estão vindo de férias. O segundo semestre está começando. Talvez seja uma boa oportunidade para que você se disponha no altar do Senhor, dizendo a Ele: Senhor, o que Tu queres de mim? Tem muita coisa para fazer. Tem muito grupo pequeno para abrir. Tem muita gente para ser servida e ganha aí por Jesus, através da sua vida. Talvez seja uma boa oportunidade para você sair do seu individualismo, sair do seu espaço e responder: eis-me aqui, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor deseja da minha vida? O que o Senhor tem de importante aqui? O que eu posso fazer? Como é que eu não sei fazer? A única coisa que eu tenho é minha incompetência. A única coisa que eu tenho é isso aqui que o Senhor está vendo, que não é meu, aliás, é do Senhor. Mas eu me disponho integralmente. Se o Senhor quiser me usar, o Senhor me usa. Se o Senhor quiser fazer o que o Senhor quiser fazer, faz. Simplesmente porque o Cordeiro é digno. O Cordeiro é digno que os seus filhos o sirvam por toda a eternidade. Eu demorei para entender isso. Eu fui entender isso no primeiro ano do seminário, e com isso eu encerro minha fala. Eu estava fazendo seminário, eu queria ser pastor de igreja. Eu queria servir a igreja. Logo que eu conheci o Senhor, com 18 para 19 anos, era uma igreja pequena, mas cheia do Espírito Santo. E eu vi aquilo, eu só chorava, eu chorava. Eu dizia: o que é isso? Meu Deus do céu, é isso que eu estou procurando. Eu já procurei isso em tantos lugares, já fui católico, coroinha, espírita, já fiz de tudo nessa vida, ocultista, ateu, militante, esquerdista, já fiz tanta coisa. Mas quando eu entrei naquela porta, um lugar muito mais simples do que esse, um pastor que nem conhecia tão bem a Bíblia assim, mas o Espírito Santo estava lá. E aí eu logo desisti da medicina e entrei no seminário. Eu quero ser pastor, eu vou servir a igreja. E quando estava terminando o primeiro ano, Deus falou comigo assim: para que você está fazendo esse seminário? Naquela voz audível, mas a voz do coração. Eu disse: eu quero ser pastor, eu quero servir a igreja. Deus disse: para que você está fazendo seminário? Eu quero ser pastor. Eu entendi que Deus olhou e disse: como assim? E eu entendi o que Deus queria de mim. Olha, Senhor, eu entendi.
Eu não vou fazer mais seminário para servir a igreja. Eu não vou fazer seminário para ser pastor. Eu vou fazer seminário para o Senhor. Quem me chamou foi o Senhor, não foi a igreja. E aí eu entendi, aí eu disse, olha, eu não vou tirar menos do que 10 em nenhuma prova. Porque se eu estou fazendo para o Senhor, eu vou fazer com excelência. Se eu estou fazendo para Deus, para servir a Deus, por causa dEle, para a glória do Cordeiro, eu quero ser o melhor. É verdade que algumas provas eu não consegui 10. Tirava 9,5 e ia brigar lá, e depois em casa e disse, Deus, o Senhor sabe que eu lutei para fazer o melhor. Porque eu estou fazendo para o Senhor, não para a igreja. Eu lembro que na formatura, depois de 4 anos, nós tínhamos uma igreja, na igreja presbiteriana, independente, a formatura, tal, toga e canudo. Eu recebi o canudo, a hora que nós descemos, o primeiro lugar que eu procurei foi um banheiro. Eu lembro que eu tranquei o banheiro, ajoelhei, levantei o canudo e disse, Deus, se o Senhor nunca quiser usar esse diploma para nada, não use. Se o Senhor quiser esquecer alguma prateleira do céu, esqueça. Se o Senhor quiser usar no banheiro do céu, pode usar, porque eu fiz única e exclusivamente para o Senhor. Se o Senhor não permitir que eu suba em nenhum púlpito, eu não subirei. Mas saiba que o que eu fiz para o Senhor. Fiz para a tua glória, porque o Cordeiro é digno. Eu lembro que essa foi a minha oração. E eu comecei a entender minha vida. Eu não estou fazendo para a igreja em primeiro lugar. Eu estou fazendo porque o Cordeiro é digno. Eu só posso dizer, eis-me aqui. Usa-me a mim, eis-me aqui. Faça o que o Senhor quiser. Se eu tiver uma visão de Deus, de quem é Deus, o Deus amoroso, o Deus bondoso, o Deus que se deu, o Deus que nos convida, o Deus que nos convida, vou repetir, o Deus que nos convida, não nos puxa pelo cabelo ou pela orelha e diz, vai fazer. O Deus que nos convida e diz, quer participar da missão comigo? A quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Queria fazer uma oração. Eu entendo da parte do Espírito que Deus está querendo renovar a visão de alguns aqui. Talvez você esteja numa situação como a de Isaías, uma situação difícil, ou até mesmo um cansaço se abateu, ou parece que o caminho, parece que já deu o que tinha que dar. Mas Deus está falando, é apenas o começo. 10 anos é apenas o começo daquilo que eu tenho para fazer. Eu posso renovar as tuas forças. Eu posso te dar uma visão que te levará a uma jornada mais longa. Eu posso trazer até você nessa noite uma comida, a mesma comida que eu dei ao meu profeta Elias, que estava lá escondido naquela caverna, mas aquela comida veio do céu, aquela comida foi preparada por mim. E quando eu dei ele essa comida, ele se levantou e correu mais quilômetros e quilômetros, porque ainda tinha muita coisa para fazer. O que Deus está querendo dar é uma visão renovada a você. É como se Ele estivesse trocando as alparcas dos teus pés, as sandálias, porque as sandálias estão gastas, porque você trabalhou na obra, porque você militou, só estão gastas porque você as usou. Não foram gastas em baladas, não foram gastas em andanças, não foram gastas, diz o Senhor, com coisas sem sentido. Foram gastas essas tuas alparcas na caminhada que eu propus a você e tem sido fiel. Você tem ido, caminhado, andado na fidelidade. E hoje eu trocarei as tuas alparcas, para que você dê voos maiores, para que você suba outras montanhas, uma visão da minha glória. Ó Deus, como disse o profeta, se tu hoje fendesses os céus e descesses sobre nós. Se hoje tu fendesses os céus, abrisse os céus como abriu a Isaías, e desse uma visão renovada de quem é o Senhor. Se você deseja isso, eu queria encorajar você a pedir ao Senhor hoje. Eu não sei exatamente qual é a missão que Deus tem confiado a você. Eu não sei qual é a trilha que Ele propôs, o caminho. Mas peça isso a Deus. Peça isso a Deus. Diz, Deus, eu preciso de uma visão renovada do Teu Espírito na minha vida. Uma visão, Senhor, que me leve mais longe.
Uma visão que me leve a mais uma vez dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ainda de cabeça baixa, de olhos fechados, se você tiver liberdade, só se você tiver liberdade, colocar a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e orar por ela. A Bíblia Sagrada diz que Jó teve sua sorte mudada quando orava, pedia, rogava por seus amigos. Quem sabe Deus hoje restaura a sorte de alguns aqui. Então, se você tiver liberdade, coloca a mão no ombro do seu amigo, diz: deixa eu orar por você. E quando eu estiver orando por você, eu sei que Deus vai me ouvir, e Deus vai me visitar, e eu sei que Deus estará ao meu lado, através do Espírito Santo, colocando a sua mão no meu ombro, e orando por mim, rogando, intercedendo por mim, dando uma visão, trazendo uma visão nova daquilo que Ele deseja, uma visão nova daquilo que Ele tem, uma visão nova do seu poder, uma visão nova da sua glória, uma visão de quem é que está aceitado no alto e sublime trono. É Ele, é Ele, é Ele, é o Santo, 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 é o Santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. O Senhor ainda não pediu licença do trono. Glória a Deus por isso. O Senhor ainda não saiu. Os teus ouvidos não estão tampados para não ouvir a oração que se faz no dia de hoje, nessa noite, nesse lugar. Os teus braços não estão encolhidos para não estendê-los a nosso favor. Não, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus está com os ouvidos abertos. O nosso Deus está com os braços estendidos. Não há buraco, não há caverna tão profunda que o braço do nosso Senhor não consiga alcançar. Ele alcançará o mais profundo da tua alma, o lugar em que você não consegue chegar, o lugar que você não alcança, Ele alcançará. Ele alcançará, Ele alcançará, porque Ele nos conhece. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que é santo, santo, 3 vezes santo. Renova, Senhor, renova, traz uma nova visão. Eu clamo, eu peço, eu intercedo em nome de Jesus de Nazaré. Traz uma nova visão a essa comunidade. Traz uma nova visão aos teus filhos. Traz uma nova visão do teu caráter às tuas filhas, para que andem ainda mais e mais e mais e mais, para que toda honra, toda glória, todo louvor, para que se há alguma honra, para que se há algum louvor, se há alguma glória, sejam todos levados ao Calvário, aos pés da cruz. Aos pés da cruz seja levada toda a honra, toda a glória, e que o Senhor possa ouvir dessa comunidade: eis-me aqui, eu estou nessa missão contigo, eu entro de cabeça nessa missão, eu renovo o meu compromisso contigo, eu renovo as minhas juras, eu renovo os meus votos, eu renovo minha fidelidade. Meu irmão, uma boa oportunidade para você renovar algumas coisas que o Espírito Santo está colocando aí no teu coração. Renove com Ele o teu desejo de servi-lo, o teu desejo de estar com Ele, o teu desejo de servir o povo dEle. Em nome de Jesus, ouve a oração do teu povo, ouve a oração dessa comunidade, ouve a oração dos seus filhos, ouve a oração das tuas filhas. Oh Deus, abre os céus e desce sobre a tua comunidade. Abre, rasga, fende os céus e desce sobre o teu povo com o Espírito Santo de Deus para renovar a tua comunidade para mais 10 anos, 20, 30, Deus o sabe quanto. Traz, Senhor, um renovo da tua parte. Traz um revigorar do teu Espírito. Sopra, Senhor, como sopraste. Ó vento impetuoso do Espírito, sopra sobre esse lugar. Ó vento impetuoso do Espírito, faz ouvir a tua voz. Ó vento impetuoso do Espírito, sopra sobre nós.
Sopra sobre nós, Senhor. Renova-nos e sairemos daqui renovados. Anima-nos e sairemos daqui animados. Aviva-nos e sairemos daqui avivados. Aviva a tua obra ao redor dos anos. Em nome de Jesus de Nazaré, um novo fôlego, um novo vigor, um novo ânimo, uma nova visão. Para que o Senhor seja honrado, para que o Senhor seja louvado, para que o teu Espírito, mais um minutinho, de olhos fechados, eu queria que você permitisse que o Espírito trouxesse uma palavra no teu coração, para que você ministrasse ao teu irmão. Às vezes a gente sai andando, que Deus te abençoe, que Deus... mas eu queria que você parasse um minuto aqui em silêncio. Se Deus ministra no meu coração uma palavra, para que eu possa agora abençoar o meu irmão. Talvez venham palavras que você não compreenda, não entenda o porquê, mas o teu irmão vai entender porquê. Permita ser cura, bênção para o teu irmão. Sirva teu irmão com a palavra do Espírito. Você é filho de Deus. O Espírito Santo habita em você. Em silêncio, busque uma palavra. E depois você vira ao seu irmão e diz: irmão, eu quero orar por você por isso. Deixa o Espírito Santo agir. Talvez essa palavra hoje mude a história desse teu irmão. Talvez essa palavra permita ser usada por Deus. Permita ser vaso do Senhor. Peça, Espírito Santo, traga essa palavra. Espírito Santo, põe essa palavra no meu coração. Você está ao lado da sua esposa, do seu esposo. Permita nesse momento ser palavra de Deus na vida dele. Palavra de Deus na vida dela. Espírito Santo, coloca a palavra no coração. E que depois esses irmãos possam ministrar. Tua igreja ora uns pelos outros. Tua igreja é abençoada e abençoa. Tua igreja é servida e serve. Tua igreja é tocada e toca. É a tua igreja. Uns com os outros. Seja o profeta na vida do teu irmão. Leve a palavra. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Põe a palavra aí, põe a semente, Senhor, no coração. Essa palavra frutificará, porque é palavra divina. É palavra do Santo. É palavra de Jeová. O Espírito Santo está em nosso meio. O Espírito Santo está soprando. O bom pastor está andando no meio do seu rebanho, no meio das suas ovelhas. O bom pastor está cuidando. O bálsamo de Gileade está sendo passado em alguns corações feridos, algumas almas cansadas. O médico dos médicos está nesse lugar, trazendo o bálsamo de Gileade, trazendo a cura que só Ele pode dar, porque só Ele enxerga, só Ele vê o que ninguém vê, o que médico humano nenhum vê. Há pessoas feridas aqui nessa noite. E o Espírito está me dizendo que o bálsamo do Senhor está passando, um óleo com frescor, está passando e curando algumas cicatrizes, algumas feridas profundas da alma. E que Deus está iniciando um processo de cura, de restauração, de renovo. Talvez alguns demorem mais, outros sejam curados imediatamente, mas o processo está sendo desencadeado. E você está sendo parte desse processo de Deus essa noite. Você está sendo parte do processo de Deus para curar o seu irmão, para abençoar o seu irmão, para falar ao coração do seu irmão, para descortinar os segredos da alma desse filho de Deus. Porque você simplesmente está dizendo: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui.